galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, né? Meu nome é Cleidson e gostaria de compartilhar com vocês o meu QR Code, né? Peço a vocês que possam fazer aí uma doação de qualquer valor através desse meu QR Code que está aí na tela, que de certa forma qualquer quantia para mim vai ter muito valor, porque como vocês sabem, para ajudar, né, no meu trabalho aqui da criação de vídeos, para que eu possa trazer mais vídeos de qualidade e para que o meu canal possa crescer, beneficiando assim a todos vocês do YouTube. Beleza, galera? Então peço aí a colaboração de cada um de vocês e desde já agradeço a todos, né? Que vocês possam fazer um bom proveito aí do conteúdo. Beleza, galera? Então vamos que vamos. Qual o segredo para 70 anos casado, hein? Um dia ela tá certa, no outro também, e no outro eu tô errado. Quem é o cara que mais bebe água no Brasil? Otávio. É mesmo? Mas qual Otávio? Não sei, mas ontem passou 2 caminhão-pipa escrito água potável. A empresa que você trabalha falam mal de você? De mim, de você, do dono. No meu trabalho não existe discriminação. Pensa no pessoal humilde. Não exclui ninguém. Boa noite. Uma tragédia climática atinge o estado americano do Texas. Mais de 40 pessoas morrem nas enchentes provocadas por tempestades. Socorristas ainda buscam 27 meninas que participavam de uma colônia de férias. Aqui no Brasil, a chuva impede o escoamento das águas fluviais no Amazonas. No Rio Grande do Sul, o nível dos rios começa a baixar na maior parte do estado. Anunciantes oferecem pela internet sem qualquer fiscalização canetas emagrecedoras produzidas no Paraguai. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Paris Saint-Germain e Real Madrid vencem e vão se enfrentar nas semifinais. 4 episódios de história. Um documentário celebra o passado e o futuro nos 100 anos do jornal O Globo. O Jornal Nacional está começando. A edição desse sábado começa com um alerta sobre a venda ilegal de remédios para perder peso. Canetas emagrecedoras produzidas no Paraguai são oferecidas pela internet sem qualquer controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os medicamentos são anunciados com vídeos e fotos nas redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagens. São canetas emagrecedoras que prometem os mesmos efeitos das que são vendidas legalmente no Brasil. As marcas anunciadas são fabricadas no Paraguai e lá são vendidas regularmente para o tratamento de diabetes do tipo 2 e obesidade. É no Paraguai que a mulher que se apresenta como a rainha do lipolés diz que mora. Em conversas de áudio, ela já adianta que não é médica. Eu não sou médica, então não posso orientar ninguém a tomar. Eu não oriento ninguém a tomar sem orientação médica, sem prescrição, eu não oriento ninguém. Não orienta, mas aceita qualquer encomenda e tem até uma tabela de preços. A entrega é feita da seguinte maneira: você faz a sua encomenda e a gente manda o motoboy e você paga somente no ato da entrega. No perfil Emagrecendo com Lipolés, uma mulher que se identifica como Cristiele diz que não manda nada pelo correio. Pelos correios não pode enviar, tá? Porque a Anvisa apreende e aí só por transportadora, tá? A Anvisa,
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária diz que as canetas emagrecedoras só podem ser vendidas com receita médica em 2 vias. Uma fica retida. A Anvisa não quis gravar entrevista. Por e-mail, informou que o Lipolés não está registrado no Brasil e, por isso, não pode ser vendido aqui. É ilegal. Márcio Mancini é diretor da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica e diz que as canetas só podem ser indicadas depois de uma avaliação médica criteriosa. É importante, na própria consulta, avaliar se o paciente tem outras doenças associadas à obesidade, pedir exames, porque às vezes o paciente não sabe, mas ele tem um problema de fígado, um problema cardíaco, um problema renal, causados ou agravados pela obesidade, e acompanhar a melhora dessas doenças também. Qualquer medicação tem efeitos colaterais e tem contraindicações, então isso tem que ser avaliado. Quem compra um medicamento de outro país sem acompanhamento, indicação ou prescrição corre muitos riscos. Não tem garantia nenhuma se o que está dentro da caneta é mesmo a substância emagrecedora ou qualquer outra coisa, se está na concentração certa. Não dá nem para ter certeza se a pessoa que está vendendo o produto é de fato quem afirma ser. Num aplicativo de mensagens, encontramos uma mulher que se apresenta como médica endocrinologista, Priscila Araújo Lopes ou Priscila Araújo Gomes. Ela diz que vende as canetas emagrecedoras do Paraguai. Oi, doutora. Oi. Tudo bem? Oi, joia, e você? Tudo bem. Em 24 segundos de conversa, sem perguntar meu nome, peso, idade ou se eu tenho algum problema de saúde, ela prescreve. Eu te indico o de 10 miligramas, porque o de 15 realmente ele dá para perder muito peso. Pergunto se não preciso passar por uma consulta médica primeiro. A consulta, no caso, é depois que você comprar o medicamento, entendeu? Nós não compramos nada de nenhum dos vendedores. A suposta médica continuou me mandando mensagens. Eu pedi o CRM dela e uma foto do medicamento. Ela respondeu: não posso tirar foto com o medicamento porque é ilegal a venda, até porque vem do Paraguai. Posso perder meu CRM. Insistindo na venda, a mulher enviou o perfil que ela diz ter numa rede social. Nós consultamos o Conselho Federal de Medicina e não há registro de nenhuma endocrinologista com os nomes que ela deu. Nossa produção descobriu que as fotos que a mulher usa não são dela. Foram tiradas do perfil da Amanda, uma estudante de medicina de São Paulo. Não sou médica ainda, vou me formar somente em novembro. Eu não estou vendendo esses medicamentos, isso para mim foi realmente um choque, né? Até a mulher que roubou as fotos da Amanda e diz vender as canetas emagrecedoras paraguaias deixa escapar. Diz que não dá para sair comprando remédio sem saber a procedência. Tem muito golpe. Tem golpe da pessoa vender medicamento falso, tem golpe da pessoa vender o medicamento e não entregar, entendeu? Como tem gente que tem coragem de comprar um medicamento que não seja na mão de uma pessoa que saiba explicar e seja médico, né? A Lili, fabricante da caneta emagrecedora que tem registro aqui no Brasil, afirmou que está preocupada com a proliferação de anúncios e vendas de versões manipuladas, falsificadas ou importadas ilegalmente. A empresa informou que não comercializa sua caneta emagrecedora nas redes sociais. Nós não conseguimos retorno do laboratório Éticos, que produz o Lipolés e tem autorização para vender o medicamento no Paraguai. No telefone da anunciante, que se identifica como rainha da caneta paraguaia emagrecedora, um homem disse que vende o produto no Paraguai para brasileiros, mas que não se responsabiliza pelas entregas no Brasil, ao contrário do que foi dito à nossa reportagem. Nós tentamos falar com a Cristiele pelo número com o qual ela negocia os produtos, mas ela não retornou. A estudante de medicina que teve as fotos roubadas disse que vai acionar a rede social para pedir a derrubada do perfil falso. Enchentes no estado americano do Texas deixaram 47 mortos. Pelo menos 15 vítimas eram meninas que estavam numa colônia de férias. A tragédia aconteceu de quinta para sexta, mas só agora pode-se ver a dimensão. A meteorologia chegou a alertar para chuvas fortes, mas o volume da água foi o dobro do previsto.
3 rios da mesma região começaram a crescer com a chuva e carregaram casas inteiras com eles. Isso aqui é a minha casa, diz esse senhor. A água subiu com muita rapidez. Esses são os degraus que levavam à varanda de uma outra casa. Esse parque ia sediar a comemoração do feriado da independência dos Estados Unidos ontem, mas ficou assim, embaixo d'água. São 14 helicópteros trabalhando nos resgates. Essa mulher ficou presa na copa de uma árvore e conseguiu ser resgatada com vida. Mas muitas pessoas seguem desaparecidas. A situação mais crítica é às margens do rio Guadalupe. Lá ficam 2 colônias de férias para crianças, uma só para meninos e outra só para meninas. As 2 foram atingidas. Os responsáveis pela colônia de férias dos meninos informaram que estão todos a salvo. Na das meninas, havia 750 crianças no momento da enchente. 27 seguem desaparecidas. Os responsáveis dizem que estão trabalhando nas buscas, mas que estão sem água, eletricidade ou internet. E a estrada que leva ao alojamento foi destruída, o que dificulta a chegada de reforços. Os pais esperam angustiados por notícias. O presidente americano Donald Trump chamou o desastre de terrível e disse que está trabalhando com autoridades do Texas na resposta às enchentes. E enviou para a região a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. De acordo com o xerife do condado de Kerr, mais de 800 pessoas foram retiradas da região ao redor do rio Guadalupe. Ele afirmou que não vai parar até que todas as pessoas sejam encontradas. O prefeito disse que tudo aconteceu de madrugada, enquanto as pessoas dormiam, e pediu orações. Neste sábado, novos alertas de enchentes foram emitidos na região. Cientistas afirmam que esse tipo de inundação vai ser cada vez mais frequente por causa das mudanças climáticas. Porque o ar quente retém mais umidade e se transforma em chuva, muitas vezes imprevisíveis. Aqui no Brasil, os rios do Amazonas se mantêm num nível acima do esperado por causa das chuvas dos últimos dias. A região central de Manaus é uma das mais atingidas pela cheia do Rio Negro. Cercado pela água cheia de lixo, o Jonas está construindo pontes de madeira para colocar dentro de casa. Este é o último recurso. Ele e a família não têm para onde ir. Já coloquei, levantei de novo, que não deu jeito não, tinha que levantar mais, que a água subiu mais. O Rio Negro aumentou 3 centímetros esta semana. Está com 29,4 metros. Nesta época do ano, o nível dos rios geralmente entra em queda. Essa imagem de hoje dá a dimensão da cheia. A água encobre a maior parte desse muro de contenção do Porto de Manaus. 9 meses atrás, o Amazonas enfrentava outro período atípico, o de seca severa. Uma faixa de areia extensa separava o rio da avenida central da cidade. Veículos e pessoas circulavam por ali. Agora, nesse trecho, as embarcações estão atracadas. Para a gente ter uma ideia do que os moradores estão passando, esta área onde nós estamos era um campo de futebol que foi tomado pela água. Por isso, os moradores só conseguem sair das casas usando canoas, como esta, em que nós estamos. A dona Nizomar conseguiu salvar os colchões. Ela, os filhos e netos estão morando no andar de cima da casa. Aqui quando alaga fica assim, ó, a gente perde tudo, porque não tem para onde bota, o que der para conseguir escapar, a gente escapa, o que não der, fica por aí mesmo. A Prefeitura de Manaus declarou que intensificou as ações emergenciais nos bairros mais afetados. Em todo o estado, a cheia atinge mais de 530 mil pessoas. Tem que dar o jeito de viver, né? Não tem outro lugar para ir. Se tivesse um lugar melhor em terra, nós já não tá nem aqui mais, nós tá em outro lugar já. A vontade nossa é sair daqui, né? Já no Rio Grande do Sul, o nível dos rios está descendo na maior parte do estado. O rio Uruguai, que estava subindo perto da fronteira com a Argentina, começou a descer hoje, mas ainda está na cota de inundação.
Uruguaiana tem ainda mais de 1.200 pessoas fora de casa. A Maria Luísa está no abrigo há 2 semanas. A minha casinha está na água, não vou aproveitar nada, eu acho, dela. Tem que ser depois que baixar toda a água. No sul do estado, a Lagoa dos Patos segue sendo monitorada. Uma das áreas de atenção é a ilha da Torotama, em Rio Grande. Nós estamos bem preocupados com a função da água subir, né? E a gente acabar perdendo tudo de novo. E o pessoal já está com medo mesmo, já colocou os seus barcos aqui para cima para não correr o risco de perder, né? O nível do Guaíba segue diminuindo em Porto Alegre. Na região das ilhas da capital não existem mais alagamentos. A água recuou não só das ruas, ela também não está mais nos pátios das casas. Aqui onde eu estou caminhando durante a semana, chegou a ter meio metro de inundação. Aos poucos, as pessoas vão retomando a rotina diária. A Isabel, por exemplo, reabriu o salão de beleza e ficou satisfeita com o movimento. Que a gente ficou todo esse tempo sem trabalhar e quem trabalha por conta sabe que não é fácil. Levantar a cabeça, isso aí, vida que segue, não adianta. O sábado também foi marcado pela solidariedade. Este grupo levou alimentos, roupas e produtos de limpeza para moradores afetados pela enchente. A gente se sente muito feliz, né? Pelo carinho deles, desde o começo que começou a encher as águas, eles foram sempre muito atenciosos com nós. Só agradecer a Deus por ter pessoas bondosas que nem eles, assim. Olha, na página praquemdoar.com.br você encontra organizações confiáveis que podem ajudar as vítimas dessas enchentes. O endereço do site é fácil de lembrar, praquemdoar.com.br. Vamos então ver agora como fica o tempo amanhã em todo o país com a Eliana Marques. Eliana, boa noite. Boa noite, André, Mariana e para você. A previsão é de um domingo com tempo firme e frio no Rio Grande do Sul. No Amazonas, a chuva perde força em Manaus. Risco de temporal em Boa Vista, Natal, Aracaju e Salvador, com temperaturas de 26 a 29 graus à tarde. Esquenta mais em Palmas e Teresina, 35 e 36 graus. Em Brasília e Campo Grande, 25. Em Belo Horizonte, 24. Em Vitória e no Rio, 23. Nada de calor e depois de uma manhã fria, com 11 graus em BH e Brasília, 12 em Campo Grande, 13 no Rio, em Vitória, em Goiânia. Em Rio Branco, 16. Cuiabá deve ser a capital com a maior amplitude térmica, 16 graus. Essa é a diferença entre a mínima de 15 e a máxima de 31. Já São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba devem ser as capitais mais frias amanhã, com 5, 7, 9 e 10 graus no começo do dia. Depois, os termômetros variam de 17 a 19. Os meteorologistas preveem muitas nuvens, mas sem chuva. Possibilidade de geada no sul do Rio Grande do Sul e das serras gaúcha e catarinense ao sul do Paraná. E chance de nevoeiro do extremo sul do país até Vitória da Conquista, na Bahia. A visibilidade pode ficar baixa, inclusive em aeroportos. André e Mariana. Obrigado, Eliana. Boa noite. A seguir, o documento que vai ser discutido na cúpula do BRICS a partir de amanhã no Rio. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Isso é bom para todo mundo. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, União e Reconstrução. Começa amanhã no Rio a cúpula do BRICS. Hoje, negociadores apresentaram o documento que vai ser discutido no encontro. Na véspera da cúpula dos chefes de Estado, mais de 1.000 lideranças do setor privado de países que integram o bloco participaram do Fórum Empresarial do BRICS na zona portuária do Rio e discutiram temas como segurança alimentar e transição energética.
A cúpula do BRICS no Brasil será a primeira reunião de chefes de Estado do bloco depois da expansão do grupo decidida em 2023. O BRICS dobrou de tamanho e agora tem 11 membros permanentes. Nações com regimes autoritários estão agora em maior número dentro do bloco. Rússia e Irã diretamente envolvidos em guerra. A adesão de novos países trouxe desafios para equilibrar posições conflitantes. O Brasil procurou estabelecer uma agenda com menos riscos diplomáticos. Nessa manhã, o presidente Lula defendeu diretrizes conjuntas para o uso da inteligência artificial. Sem mencionar as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos, falou sobre a importância da cooperação no comércio. Os 11 membros plenos dos BRICS já superam 40% do PIB global em paridade de poder de compra. Diante do ressurgimento do protecionismo, cabe às nações emergentes defender o regime multilateral de comércio e reformar a arquitetura financeira internacional. Lula também participou de reuniões bilaterais com chefes de Estado. A cúpula será realizada no Museu de Arte Moderna do Rio. O encontro é precedido por reuniões de representantes do alto escalão dos governos que aconteceram nos últimos dias aqui no Rio. Numa reunião em abril, os chanceleres dos países membros do BRICS não chegaram a um consenso sobre a declaração final. Havia divergências. Agora, os negociadores conseguiram finalizar um documento conjunto com propostas que serão discutidas pela cúpula. Segundo fontes que participaram das negociações, os pontos mais sensíveis tratam da demanda da reforma do Conselho da ONU, da situação dos palestinos em Gaza e dos conflitos no Oriente Médio envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel. No documento principal, negociadores expressaram sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais, inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio. Outras declarações conjuntas tratam sobre parcerias para fortalecer os sistemas de saúde e prevenção de doenças. A ideia é que os membros do BRICS aprimorem iniciativas para expandir o acesso a áreas remotas, melhorem as condições de saneamento e moradia, combatam a desnutrição e pobreza com tecnologias inovadoras. Os países do BRICS também reconhecem a inteligência artificial como uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento, mas destacam ações de governança global para lidar com os riscos potenciais. A aprovação final do texto será decidida pelos chefes de Estado e governo e a decisão será anunciada no encerramento do encontro do BRICS na segunda-feira. Morreu hoje o fundador e presidente da Igreja Cristã Maranata, Gedel Tigueiros. O pastor tinha 93 anos. A igreja, fundada por ele no Espírito Santo em 1968, tem hoje mais de 5.000 templos no Brasil e em outros 100 países. O enterro vai ser amanhã. A onda de ataques a ônibus em São Paulo vai ser destaque no Fantástico de amanhã. Pedradas, vidros quebrados e 260 casos só na capital. Uma ameaça a passageiros e motoristas. Se me pega uma pedra dessa, eu poderia ter causado um acidente maior. Um suspeito de fazer parte da organização desses ataques foi identificado pelos investigadores e teve a prisão decretada. Agora os policiais estão na rua para tentar prendê-lo. Em Curitiba, um jovem é perseguido e morto por tentar furtar uma barra de chocolate no supermercado. Tem estreia no Show da Vida, uma série que vai mexer com a tua visão de futuro. O que você quer ser quando envelhecer? São casos como o da Beatriz, que decidiu engravidar aos 63 anos. Inteligência artificial para tentar amenizar o luto. Existem pessoas que estão fazendo clones digitais de entes queridos que morreram. Mas será que isso dá certo? Você vai ver em Mentes Digitais. Esse médico é acusado de negligência num parto que deixou sequelas graves no bebê. Ele não chora, ele não sorri. E numa viagem ao Ártico, encontramos um morador perigoso. Aqui tem uma placa indicando risco de urso polar e ninguém pode ultrapassar esse ponto sem estar armado. É aventura, é fantástico. Amanhã, logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso Domingo, gente.
Faltam 2 meses para o The Town em São Paulo e a produção do festival já está preparando os palcos que serão montados no Autódromo de Interlagos. Em primeira mão, uma das novidades desta edição do The Town, o palco Quebrada, que logo no primeiro dia de festival vai receber o MC Hariel. O palco homenageia as comunidades paulistanas e está ganhando corpo em uma fábrica em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. A maquete dá um gostinho do resultado final, que só será revelado daqui a 2 meses, com várias plataformas para os cantores, para as bandas e para dançarinos. Onde o balé tem acesso à escala real, à escala humana, para que eles possam passar pelas portas normalmente, e o palco vai encolhendo aos poucos para que traga essa sensação de grandiosidade. Vocês vão poder verificar nesse trecho aqui, que é a parte mais alta do palco em cima do viaduto, é esse trecho que a gente montou aqui. Esse octógono que a gente está montando na frente do palco, que é onde a gente vai fazer as batalhas de rima. Os grafiteiros eles vão começar a grafitar ao longo dos dias, então a gente vai iniciar com o palco de uma forma e vai terminar com outra completamente diferente. No dia 6 de setembro começa a segunda edição do The Town. Além do MC Hariel, o Quebrada vai receber, por exemplo, Black Pantera, Kai Black, Criolo e Belo. Bom, além da novidade do palco Quebrada, essa fábrica também é responsável pelo projeto e pela montagem de um outro já conhecido por aqueles que foram ou assistiram à primeira edição do The Town. Aqui ao meu lado, vocês estão vendo, só 2 dos 37 blocos que formam o palco The One, uma estrutura com 75 metros de comprimento e a altura de um prédio de 10 andares. Isso aqui é uma maquete de estudo estrutural. Aqui é onde tudo começa, onde a gente começa a entender os volumes, o que a gente tem que criar. O The One vai receber nomes como Luísa Sonza, Ludmilla e Glória Groove. Além dos internacionais Lionel Richie, Lauryn Hill e Iggy Pop. Tudo isso e Quebrada e The One serão só 2 de 5 palcos que ficarão espalhados pelo Autódromo de Interlagos. Mais de 100 atrações em 5 dias. Agora em contagem regressiva, deixando o papel para virar realidade. Falta muito pouco tempo para a festa começar e a gente já está aqui a 1000, a todo vapor. A seguir, Paris Saint-Germain e Real Madrid passam para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Betano, patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Se tem uma coisa que Pilão sabe é que a nossa gente é forte. Você não acha que nosso café seria fraco, acha? Pilão é forte, encorpado e nos ajuda a correr atrás. Esse é o nosso forte. Pilão, o café forte do Brasil. Depois de ser eliminado da Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras volta hoje para o Brasil, já sem o atacante Estevão. Não é só tristeza. O dia seguinte de muitos palmeirenses pela Filadélfia teve aquele sentimento que só um torcedor apaixonado entende. Não foi uma noite fácil, obviamente, né? Não foi uma noite daquelas melhores dormidas, mas eu estou muito feliz, muito orgulhoso. Nas arquibancadas, a torcida do Palmeiras se despediu com a maior presença de público entre os times brasileiros. Chegou às quartas de final com média de 44 mil torcedores por partida. Diante do Chelsea, o verde e branco era a maioria, entre os 65.782 pagantes. A gente pode não ter conquistado a Copa, mas a gente conquistou o coração de todos esses americanos. A delegação do Palmeiras embarcou de volta ao Brasil neste sábado, já sem o atacante Estevão. Agora oficialmente jogador do Chelsea, ele começou a adaptação ao novo clube aqui mesmo, nos Estados Unidos. Enzo Maresca disse que conversou com o jogador depois da partida e que Estevão deve ficar por mais 1 ou 2 dias com o grupo e depois sair em férias. Para o técnico italiano, a noite foi perfeita, porque o brasileiro marcou e o Chelsea venceu o jogo. Bem que o jogador de 18 anos tentou adiar a apresentação ao novo clube, depois de o Palmeiras...
Numa rede social, o jogador já se despediu. Obrigado, Palmeiras. Vai deixar saudade com certeza, mas espero que ele no futuro aí possa voltar para o Palmeiras. Acho que seria muito legal de ver. O Fluminense, o único clube brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, treinou hoje pela manhã em Orlando. O time enfrenta o Chelsea na terça-feira em um jogo de reencontros. Imagine a angústia do René. Ele teve que assistir do lado de fora a um jogo inesquecível para o Fluminense. O lateral esquerdo estava suspenso contra o Al Hilal. Quando você está no banco ali, você ainda pode entrar e ajudar com alguma coisa, você pode gritar, dar uma orientação, alguma coisa para ajudar. E lá de cima, você não consegue fazer nada. Contra o Chelsea, essa vai ser a situação do zagueiro argentino Freitas e do volante Martinelli. Os dois estrelas que entrou no lugar dele e fez o outro gol é o substituto natural para o jogo contra o time inglês. Uma semifinal de Copa do Mundo. No jantar a gente olha para eles e fala, mano, tem noção que é sempre final do Mundial? E eu acho que a sensação é essa, de estar vivendo um sonho, né? Essa semifinal entre Fluminense e Chelsea é também um jogo de velhos conhecidos. Os times são especiais nas trajetórias de dois jogadores que agora se tornaram rivais. A saga tricolor aos 40 anos já deu alegrias aos torcedores do Chelsea. Conquistou a Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes. Aos 23 anos, quase metade da idade do Thiago, o atacante João Pedro chegou ao Chelsea para disputar esta Copa do Mundo. A pelo Fluminense saiu logo que completou 18 anos, em 2019. Naquele ano chegou a fazer gol num Fla-Flu. Eles vivendo um momento marcante para qualquer jogador. Quem sempre quis ser jogador sonhou com momentos assim, desfrutar, botar aquilo de criança para fora, aquela vontade de jogar futebol, que é isso que tem nos motivado. No duelo entre dois gigantes europeus, o PSG venceu o Bayern de Munique e está na semifinal. Désiré Doué, eleito o melhor jogador do jogo, disse que todos viram a força do PSG. Um time de grandes jogos. Vitória por 2-0 num grande jogo contra o Bayern de Munique. O Paris Saint-Germain não continua apenas com chances de ser campeão do mundo, mas também de realizar uma temporada perfeita. O clube já venceu as 3 competições que disputou até aqui. A quarta e última é a Copa de Clubes. O lugar perfeito para provar que este... O Real Madrid derrotou o Borussia Dortmund e ficou com a última vaga nas semifinais. Esse escudo, essa camisa, esse nome. O Real Madrid é possivelmente o clube que mais impõe respeito entre todos nessa Copa do Mundo. O maior campeão europeu da história, 15 títulos no total. Eleito o maior clube do século XX pela FIFA. E continua metendo medo nesse século XXI. Enfrentar o Real Madrid já seria um grande desafio. 4º gol do espanhol de 21 anos, um dos artilheiros dessa Copa. Mas ele garante que não está pensando nisso. Se te soy sincero, não lo pienso mucho yo. O jogo se encaminhava para uma vitória tranquila do Real Madrid por 2-0. Mas no nível mais alto do futebol mundial, tudo pode mudar em questão de minutos. Para ser mais exato, 6 minutos, a partir dos 47 do segundo tempo. Foi quando o Bayern diminuiu para o Borussia. Aí, o francês Kylian Mbappé, que tinha entrado no segundo tempo, marcou um golaço. De voleio. E na comemoração, em seguida, Hausen cometeu pênalti no Guirassy e foi expulso. Vitória do Real Madrid, 3-2. Assim, a semifinal de quarta-feira vai ser um duelo de gigantes. Do outro lado, estará o Paris Saint-Germain, atual campeão da Europa e melhor time da temporada. A Globo vai transmitir ao vivo as semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Na terça-feira tem Fluminense e Chelsea a partir das 3h40 da tarde no horário de Brasília. Na quarta-feira, também às 3h40, tem Paris Saint-Germain e Real Madrid. Amanhã o Esporte Espetacular vai trazer toda a cobertura da competição a partir das 11 da manhã. A seguir, um documentário celebra o passado e o futuro nos 100 anos do jornal O Globo. Fazer o melhor hambúrguer do bairro. Esse é o negócio do Rafael. Planejar as melhores viagens. Esse é o negócio do Caio. Cuidar de cada entrega para cada um dos seus clientes. Esse é o negócio da Bruna.
E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Betano, patrocinadora oficial do futebol brasileiro. Imagine quantas páginas foram necessárias para registrar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo nos últimos 100 anos. Na próxima terça-feira, estreia aqui na Globo o documentário O Século do Globo, que narra em 4 episódios a história do jornal nesse ano em que a gente comemora essa marca tão especial. O documentário O Século do Globo, criado por Pedro Bial, começa com o sonho de um pioneiro, Irineu Marinho, o homem que no dia 29 de julho de 1925 fez chegar às bancas do Rio o primeiro exemplar do jornal, que já nasceu com uma linguagem e um visual modernos, tudo muito diferente do que havia na época. Mas Irineu morreu 23 dias depois da fundação. Quando o Irineu Marinho morreu, foi uma comoção na cidade inteira. Os 4 episódios de O Século do Globo combinam imagens, documentos e depoimentos de profissionais que fizeram e fazem parte dessa longa caminhada. E também a representação de momentos cruciais. Aqui, o ator Eduardo Sterblit é o jovem repórter Roberto Marinho, quando ele conseguiu um furo jornalístico que entrou para a história. A foto do último presidente da República Velha, Washington Luiz, deposto na Revolução de 30, deixando o Palácio Guanabara. Nenhum outro jornal vai ter a foto do presidente deposto na capa. Vai. Você está presente no passado, você conseguia, através da figuração, através do cenário, através de toda aquela estrutura que montaram, através de todo mundo, todos os atores, tudo aquilo que está sendo posto, os soldados, o portão, o palácio, Guanabara, tudo aquilo que está sendo feito para fazer o público viajar junto. Tony Ramos interpreta Roberto Marinho já na maturidade. Ele, que por quase 80 anos esteve no centro do jornalismo brasileiro e que, a partir das páginas do jornal, criou a Rádio Globo e depois a TV Globo, o maior grupo de comunicação da América Latina. A importância para mim como ator é absoluta. Nada melhor que ter um personagem como o Sr. Roberto para eu criar. Eu não sou sósia dele, mesmo com a caracterização, mas para criar essa ambientação, para criar essa atmosfera dele, pensando dele, seus gestos contidos. As cenas em que usamos recursos de ficção para reproduzir episódios em que não havia material de arquivo ganharam um tom de verdade. Além da apuração rigorosa, os produtores do documentário tiveram a ajuda fundamental da mais avançada tecnologia para contar esses 100 anos de história. Aqui, nesse espaço gigantesco, funciona o novíssimo centro de produção virtual da TV Globo. E aqui a equipe conseguiu recriar com precisão e com realismo impressionante cenários de O Globo que não existem mais há décadas. A primeira redação de 1925, viva! A junção de mobiliário real, câmeras de alta precisão, inteligência artificial e realidade aumentada tornou possível um mergulho no passado. Você tinha lápis, papel, telefone, tudo que era de época, as matérias, os jornais antigos, e de 10% dela feito da forma física, onde era possível sentar, tocar nos objetos, sentir cheiro, fazer tudo como era no lugar, e o resto era de uma forma virtual, que era uma tecnologia super nova que a gente está usando aqui hoje em dia na TV Globo. Riqueza de detalhes também na redação dos anos 1960.
e já numa sede maior, o Globo dos anos 1980. Não sei qual é a mágica que vocês fizeram, mas está muito bom. Vocês tiraram do depósito, o que vocês fizeram? Tudo reconstruído. As quase 50 entrevistas inéditas do documentário foram gravadas nesses sets, entre elas as dos filhos de Roberto Marinho, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho. Todos ajudaram a reconstruir a história com emoção. Ver o documentário é rememorar a história recente do Brasil, nossa participação na Segunda Guerra Mundial, o suicídio de Getúlio Vargas, a ditadura e a queda do regime militar, a redemocratização do país, a tragédia do Batomushi, as eleições presidenciais, os impeachments, as manifestações de 2013, a pandemia e a luta contra as fake news. A cobertura e a investigação por jornalistas de O Globo de crimes como a ação da milícia e o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Páginas que revelam uma das principais características de Roberto Marinho, o rigor na apuração e a obsessão pelo furo jornalístico permanecem no DNA de O Globo. Contando a história do Globo, nós tínhamos a oportunidade de ter alguém que humanizava o jornal. E essa pessoa é Roberto Marinho, um visionário e que assim construiu algo que ninguém nem supunha ser possível na história do Brasil. Não preciso dizer que nasci quase como jornalista, uma vez que sou filho de um velho profissional da imprensa, Irineu Marinho, que fundou 2 jornais, A Noite e O Globo. E foi assim, até os 90 anos, quando foi se retirando do trabalho no dia a dia, mas sempre de olho no presente e no futuro. Estou fazendo 90 anos. E é a única idade impossível de esconder. Não dá para passar, porque o Globo não pode absolutamente se associar a uma mentira. Senão eu talvez fosse sentado. Nesse mundo em que a tecnologia avança na velocidade da luz, o Globo está em todas as telas. E o próprio documentário caminhou junto com o jornal, na inteligência artificial, a serviço da informação. Ele termina muito mostrando que esse jornal deve e é necessário para 100 anos para frente, assim. E esse papel nós continuamos cumprindo em todas as telas, onde nós precisarmos de informação, precisarmos do trabalho do jornalista, ele vai se apresentar. A gente viu na reportagem que o documentário não conta apenas a história do jornal, mas a nossa própria história. Fatos da política, da economia, do dia a dia, que mexeram de alguma forma com a vida da gente. Impossível não se identificar. O Século do Globo estreia na terça-feira, depois de Vale Tudo. E assim que acabar a exibição do primeiro episódio, a série completa ficará disponível no Globoplay. O Jornal Nacional termina por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, ótimo domingo.